Boa noite. Boa de novo, boa noite. Que bom. Irmãos, é muito bom estar aqui novamente com vocês e poder compartilhar da palavra de Deus. Todos me ouvem bem? Todos estão conseguindo prestar atenção aqui? Ok. As últimas vezes que eu estive ministrando aqui, se você for um pouco observador, você vai saber qual é o personagem bíblico que nós vamos hoje conversar sobre ele. Vitor, me ajuda naquele fundo lá que sempre me deixa mais tranquilo. Sabe como é que é músico? Músico sempre precisa de um fundinho musical. Mas antes que eu comece a palavra, eu queria pedir a você que depois acesse o meu podcast. Eu comecei ele algumas semanas atrás. Lá você pode ouvir algumas ministrações que eu não vou ministrar aqui na igreja, coisas que talvez eu nem fale dentro de uma igreja, porque eu creio que tem alguns temas específicos que nós temos que falar em outros espaços, e lá no podcast eu falo sobre alguns temas. O último eu falei sobre esse caso envolvendo o escândalo em relação à pastora Flor de Lis, né? Se você quer saber minha opinião sobre esse caso, já estava na Bíblia esse caso, de outra forma já estava dito lá. Eu peço que você entre lá e acesse. Também queria pedir a você, passa para nós aí, Nando. Também depois, se você quiser acessar tanto Twitter, Facebook e Instagram, eu estou fazendo esse merchan, eu não sou bom de fazer merchan, gente, mas já me pediram, tu tem que falar antes de tu começar a palavra, porque depois no final da palavra tu não consegue. Porque eu já estou tão tomado pela palavra de Deus que eu não sei mais falar nada a não ser a palavra de Deus. Mas eu creio que possa abençoar a sua vida, tanto o podcast quanto as ministrações e palavras que eu coloco nas redes sociais. Muito bem, obrigado, Nando. Quero falar hoje sobre a trajetória de um líder, mas não era qualquer líder. Era o líder que eu estava conversando com vocês nas últimas 2 vezes que eu vim aqui. Quer ver? Eu vou fazer uma recapitulação. Na vez que eu vim aqui, mais ou menos no final de maio, eu falei sobre sermos chamados para servir. E eu comecei a palavra falando sobre sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva eu preciso de vocês hoje aqui, amém? Vamos lá. Na outra vez que eu vim, foi ministrar a palavra no culto aqui, no domingo. Eu ministrei sobre sermos pedras vivas. Você lembra dessa palavra? Somos pedras vivas no edifício espiritual de Deus, que é a igreja. E eu falei lá sobre a pedra que vivifica, a pedra angular, que é Jesus. Se você fosse um pouco mais observador, falei uma coisa, que as 2 vezes que eu vim aqui ministrar a palavra, que eu vim aqui, eu ministrei no mesmo capítulo. E me desculpe, meu irmão, eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com meu pai uma coisa: se você vai a uma igreja e começa a falar, e Deus sempre te faz ministrar uma coisa específica, ou um tema específico, ou em uma carta, epístola ou livro específico da Bíblia, é porque Deus está ministrando algo àquela igreja. Amém? Eu vou contar um caso curioso aqui. Uma das principais influências na vida da minha família, do ministério dos meus pais, foi a Assembleia de Deus, né? Eu mesmo já fui membro de uma congregação da Assembleia de Deus. Eu lembro uma vez que eu fui acompanhar meu pai, tinha uns 10 anos de idade, e foi muito curioso, porque era um culto de quinta-feira. E se você acha que é muito culto na semana, 1 na quarta e 2 no domingo, é porque você não conhece os crentes raiz, tá? Porque crente raiz ia todo dia para a igreja, e todo dia era dia de culto, amém? Era culto infinito, era culto, meu irmão, é assim ó, é o que o salmista diz:
uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então aqueles irmãos lá, os crentes mais raiz, a gente ia todo dia para a igreja. A minha esposa sabe, eu sou o primeiro a chegar e eu gosto de ser o último a sair, porque é meio que mania, né? Mas eu amo estar em comunhão. E eu lembro uma vez que era uma quinta-feira, meu pai foi ministrar uma palavra, né, numa congregação bem pequenininha, bem humilde mesmo. Eu lembro que eu olhei para o teto e falei, se chover vai cair gota na minha cabeça. E meu pai abriu Salmo 126. Em Salmo 126 diz, né, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de louvor ou de cânticos. Quando ele abriu a palavra lá, um irmão inevitavelmente levantou a mão, falou, pastor, é o nosso quarto culto na semana, segunda, terça, quarta e quinta. O senhor é o quarto pregador aqui nessa semana. O pregador de segunda-feira pregou sobre Salmo 126. O de terça-feira, Salmo 126. O de quarta-feira, Salmo 126. E o senhor veio aqui pregar sobre Salmo 126. É que Deus quer falar algo com a gente. E eu estou falando tudo isso porque eu acho que Deus quer continuar falando com vocês. Amém? E aqui então eu quero falar sobre a trajetória de um líder. Mas não é um líder qualquer. Passa para mim, Nando, por favor. Eu quero falar sobre o chamado, o perfil e 7 desafios na vida de um líder. Pode passar, Nando. Quero que você abra Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5 fala sobre a pesca maravilhosa. E nesse momento nós conhecemos o chamado. Essa é uma introdução para essa palavra. Nós conhecemos um chamado muito específico para a vida de alguns homens, mas eu quero destacar um homem específico. No caso, está escrito lá. Pode passar, Nando. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré também era o mar de Tiberíades, também o mar de Quimerate, também o mar da Galileia. Já falei isso uma vez para vocês, né? Vocês estão ficando bons nisso. Esse mar tinha vários nomes, ou lago. Esse lago era no norte de Israel. Olha para mim aqui, presta atenção. Mapa. Aqui em cima tem o lago de Genezaré, mar de Tiberíades, mar de Quimerate, mar da Galileia. Isso aqui é catequese mesmo, tá? Para você inculcar na sua cabeça. E esse lago, saía dele o Rio Jordão. E o Rio Jordão descia toda Israel e acabava no que nós conhecemos de o Mar Morto. O mar que está a 1.900 metros abaixo do nível do mar. Nesse mar, ninguém afunda, por quê? Porque tem tanto sal, que você não consegue afundar. Então pense comigo que Jesus estava lá no norte de Israel, lá na parte norte, na Galileia. Galileia, no meio tinha Samaria, e perto do Mar Morto a Judeia. Era assim que era dividida Israel na época de Jesus: Galileia, Samaria e Judeia. E versículo 2 diz: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de quem? Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Quero ser objetivo aqui com você nessa noite, já deixando bem claro. Passa para mim, Nando, por favor. Jesus chama. Jesus chama. O chamado de Jesus não é para qualquer pessoa, sabia? Jesus chama, e ele tem 5. As pessoas que Jesus chama têm 5 características muito claras. Eu vou falar sobre 4 primeiramente. Essa introdução ainda.
Claramente Jesus chama alguém que está desempenhando suas funções. Você nunca vai ver na palavra de Deus chamar alguém que estava assim, ó. Aí você vai discordar de mim. E eu te deixo discordar. Porque a palavra do Senhor afirma que Samuel estava dormindo. E aí ele disse assim: Samuel, Samuel. Eli, Senhor, meu Senhor, eu vim aqui. Guri, eu não te chamei. Mas eu não estou falando desse tipo de sono. Eu estou falando de um sono que as pessoas, tipo, não sei o que eu estou fazendo da vida. Então, assim, eu não sei do que eu estou fazendo e Deus me chamou. Não é assim. Deus chama pessoas que estão desempenhando suas funções. Estão fazendo o que deve fazer. Que era o que eles estavam fazendo. Pescando. Esse era o trabalho deles. Segundo, pessoas que estão disponíveis. Parece que não soa muito bem para nós, mas ali naquele lago de Genezaré, estudiosos afirmam que tinha 4 mil barcos. Ângela, 4 mil barcos na região. Mas qual é o que estava disponível? Era o barco de Simão. Porque ele tinha vindo de uma pesca fracassada, ele estava lavando as redes. E Jesus se aproximou e viu o barco dele. E disse: deixa eu subir aí. Estava disponível. Mas não bastava somente estar disponível. Porque Jesus também chama quem está disposto. Ah, olha, Senhor, eu estou disponível para ti, mas não estou com uma vontade de atravessar isso aqui. Aí Jesus, eu já sabia, nem te chamei por causa disso. Então tem alguns que, sim, eu não consigo, eu não ouço a voz de Deus, eu não sei o meu chamado. Tu está fazendo o que você deve fazer? Primeiro, você está disponível para Deus? Terceiro, você está disposto a ir aonde Ele vai te pedir? E quarto, o Senhor chama aqueles que acreditam na sua palavra. Porque a palavra do Senhor diz que eles simplesmente, Jesus diz para eles: lança a rede. E no versículo 5, Pedro lança a rede porque diz: nós ficamos pescando a noite inteira, mas sob a tua palavra nós vamos lançar. Eu vou abrir um parênteses muito importante aqui nessa noite. Escute bem. Se você quiser tuitar, tuita essa. Tudo que Deus fala já existe. Tudo que Deus fala já existe. Ele diz: haja luz, houve luz. Por quê? Porque Ele é o verbo. E Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como nós cantamos. Ele tabernaculou entre nós. Ele veio habitar entre nós. Ou seja, o Espírito Santo está falando comigo aqui sobre identidade. Deus vai mudar a identidade de alguns aqui nessa noite, amém? Mas escute bem o que eu vou falar para você aqui. Quando você ouve uma promessa de Deus, creia. Sabe por quê? Escute bem aqui. Quando Deus fala para você hoje, é porque Ele já viu o seu futuro aqui. E Ele decide: bom, eu vou pegar uma gota do futuro dele, uma gota, e vou trazer para o dia de hoje. E Ele fala ao teu coração. Ou seja, o que Ele falou já existe. Já existe. Como assim já existe? Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Sabe o que Ele faz com o tempo? Ele faz assim, ó.
ele quer. E quando ele quer, ele faz assim. E se ele quiser pegar o tempo, ele faz assim. Assim. Todos nós estamos presos ao tempo. Deus não está. E porque ele não está, espera, eu vou te mostrar como é que ele vê a tua vida. Ele vê assim. Pronto. Ele já viu toda a tua vida. Só numa passagem de olhar. Porque ele está fora do tempo. Pegou essa? Ou seja, acredite na palavra do Senhor. Acredite, porque o que Deus fala já existe. Mas continuando, me ajuda, Nando. Versículo 6. Eu sei que está pequenininho, a minha esposa deve estar brava comigo agora. Isto fazendo, vou continuar. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Porque sou pecador. Você viu que você não ouviu o nome de mais ninguém aqui até esse momento. Quem é o nome que você está ouvindo até agora, além de Jesus? Simão, exatamente o que nós estamos começando a estudar aqui. E continua, versículo 9: Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João. Começamos a conhecer outros, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, a quem? A Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. O que nós acabamos de falar aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Deus pega uma gota do seu futuro e traz para o hoje. Jesus olhou nos olhos de Pedro e disse: doravante vos farei pescador de homens. Acredite na palavra dele. Escute bem, de novo, eu vou repetir. Acredite na palavra de Deus. Nada lá fora vai te oferecer aquilo que Deus pode te oferecer. Nenhum futuro, nada é comparado ao que a palavra de Deus nos diz. E o versículo 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, e aí que eu amo, deixando tudo, os seguiram. E aí eu quero entrar nesse perfil desse homem. Passa para nós, Nando, me ajuda. Pode passar. Quem era Pedro? Quem era esse homem? Que não foi um homem qualquer na história da igreja. Vamos por 7 características, vamos lá, rápido. Primeira, nome, Simão. Simão, que na verdade, esse era o nome de registro dele. Ele se chamava Simão. Uma hora Jesus vai chamar ele de Simão Bar-Jonas. Sabe por quê? Porque no hebraico a palavra bar significa filho. Igual que como no sueco. Você já viu que, você vai ver aquela escalação do time da Suécia. É o Johansson, o Harrison, o Anderson, o Sanderson, o Winderson, e tudo. Mas tu fica assim olhando, mas tudo tem som no final. Sim, porque significa que aquele lá é filho do fulano. Anderson, filho do Ander. Harrison, filho do Harry. E assim por diante. Jesus chama uma hora ele de Simão Bar-Jonas. Bar era filho, ou seja, Simão, filho do Jonas. Mas o nome do Pedro era Simão.
E Pedro, esse nome Pedro só é dado a um homem na Bíblia, só para o Pedro. Vamos continuar. Segunda coisa, filiação. Ele era filho de pescador. Jonas, o pai dele era pescador. O que o Simão era? Pescador. Qual era a profissão dele? Próximo. Pescador. Pescador. Ele era um pescador profissional, uma profissão que geralmente exercia na companhia de seu irmão André. O André é o cara que está com ele na hora da pesca maravilhosa. Só que ele tinha outros sócios. Quem era mesmo? Tiago e João. O que acontece? Quando Jesus entra no barco, Pedro está com o André, que é o irmão dele. O que ele pede quando enche o barco? Eu não sei fazer. Alguém faz aí? Como é que é que eu não sei fazer? Desculpa, eu nunca consegui. Tem coisas que eu não consegui na vida. Eu também não consegui andar de bicicleta. Acredita? Fica feio. Tá vendo como eu não tenho problema de me expor? Meus irmãos, eu não sei andar de bicicleta. Mas vamos lá. Mas sei tocar piano. Quem é que veio? Quem é que veio? Os sócios. Quem eram os sócios? Tiago e João. Próximo. Esse homem chamado Simão era casado. É bom saber. A tal ponto que ele pede para Jesus visitar a sogra e curar a sogra. Esse era macho, hein? Às vezes ele vê assim, ó, a sogra está doente. Chama quem? Chama Jesus, vai curar. Jesus vai curar. Chama ou não chama Jesus? Chama ou não chama? Ah, meu Deus do céu. Vou ter que chamar. Ele chamou Jesus para curar a sogra, ou seja, ele era casado. E a palavra do Senhor afirma em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que a mulher até acompanhava ele também no ministério. Então, mesmo depois, ele esteve com a mulher presente no seu ministério. Próximo, terra natal dele, Betsaida. Betsaida era uma aldeia nas praias do norte, lembra que eu falei da Galileia? Ele era de lá, e que significava casa de pesca, casa de pescadores. Ou seja, estava entranhado na veia dele. Ele era filho de pescador, a profissão dele era pescador, e ele morava numa cidade que tinha como nome casa de pescadores. Ou seja, ele estava fadado a ser a mesma coisa pelo resto da vida também. Entendeu? Ele estava envolto desse meio. Por isso que em Lucas capítulo 5 que nós lemos, é uma quebra no paradoxo da vida dele. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele começou a se tornar um discípulo. Só que esse Pedro, eu quero que você entenda bem, nós vamos entender depois. Ele também tinha uma casa em Cafarnaum, que era uma outra cidade. Escolaridade dele, sexta característica, ele era um homem indouto, ou seja, não sabia nem ler direito, na verdade, não sabia ler. Ele era um pescador, tudo bem. Ele até era um tipo de empresário, por quê? Porque ele tinha até sócios. Ele era alguém que tinha até posses, ele tinha mais de uma casa. Ele era considerado um classe média alta, para os padrões da época. Mas ele não sabia ler. Sabe por quê? Porque para aprender a ler, você tinha que passar por uma escola rabínica, que está ali. Pedro nunca frequentou alguma escola rabínica, ou seja, que ensinava a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele não passou por isso. Ele sempre foi pescador. Ele nunca teve uma educação especial em teologia. Teologia, não teve. E ele também não teve educação formal na lei judaica. E a última coisa, dessas 7 características desse homem, a vida socioeconômica dele. Ele era um classe média alta. Aí você vai dizer, ele era um classe média alta.
sócio, tinha sócio, tinha dinheiro. Não é bem assim. Quem morava no norte, na Galileia, ele podia ser classe média alta entre os dele. Mas se ele fosse para a Judéia, para Jerusalém, ele era um pobretão. A palavra do Senhor afirma que os filhos, de Jonas trabalhavam na pescaria. Simão tinha o seu próprio barco, como nós vimos ali. E também a pescaria era um negócio rentável na época. Então nós vimos 7 características desse homem. E aí eu quero falar para você, é aqui que eu entro na palavra e eu não vou demorar mais. Me ajuda, Nando. Qual é os desafios de um líder? As diferenças entre você, exatamente, você e os demais. Não é entre você e o que está do seu lado. É você e os demais, os lá de fora. Porque você foi chamado para pregar o evangelho para todas as nações. Você foi chamado como cabeça e não como cauda dessa sociedade. Você foi chamado para ser voz sobre essa sociedade. Você foi chamado para ser uma voz de liderança sobre essa sociedade. Então eu estou colocando aqui a diferença entre você e os demais. Ou seja, me ajuda, Nando. Você não é mais um na multidão. Você é diferente. Você não está mais atrás dos milagres. Sabe por quê? Porque a gente já está num momento que a gente quer ouvir direto dele. Sabe, não me importa se eu estou com dor no pé, não importa se eu estou com dor na coluna também, eu quero mais de Deus. Agora tem pessoas que se a chuva cai meio atravessada, ela diz, hoje eu não vou na igreja. E se está faltando 2 centavos na conta dela, ela diz, Deus, não vou orar hoje para Deus. E se tem uma dorzinha no dedo minguinho do pé, ela decide, hoje eu estou nem aí para o Senhor. Ou seja, eu creio que você não é mais um na multidão, e eu creio que você também já não está mais naquela época de pensar que só está atrás dos milagres e das benfeitorias que Deus pode fazer para você. E você também não quer mais seguir outra religião, e eu espero que isso seja o certo para a sua vida. Você não quer mais seguir nenhum mais um outro mestre, mais ninguém. Você encontrou Jesus, você encontrou este que mudou a sua vida. E é o que eles tinham visto, e é o que eles tinham experimentado, os discípulos. Só que aí vem a pergunta de Jesus. Então Jesus olha para você, porque você já está diferente da multidão. Porque você não está mais só atrás de milagre, você quer seguir a Ele. Você quer ouvir dEle. E Ele vai fazer a mesma pergunta que Ele fez para os discípulos. Senhor, nós te pedimos pela Tua presença nesse momento, Senhor. Pela Tua presença de glória. Pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Ele pergunta sempre para nós, depois que não somos mais um na multidão, somos diferentes. Quem tu dizes que eu sou? A palavra do Senhor afirma. A palavra do Senhor afirma que em Mateus, no capítulo 16, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar aqui falando com a gente. Ele está aqui.
Através da palavra dele, ele fala conosco. Mateus 16, no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus assim: olha, eles estão dizendo isso, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Lá em Lucas capítulo 5 nós vimos quem se manifestava além de Jesus. Em vários momentos da palavra de Deus nós vemos quem é que se manifesta. E aqui de novo no versículo 16 tem alguém que se coloca na frente, porque é assim que é o líder mesmo. O líder não fica assim: eu acho, vai tu responde, não. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. E é aí que Jesus dá um nome a ele. Nesse exato momento Jesus dá um nome a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vai chegar um momento na nossa vida, meu irmão, que ele vai te tirar do meio da multidão, ele vai dizer: agora é eu e tu. E quando ele disser isso, e ele está falando a alguns corações aqui para que você tome um posicionamento, ele vai perguntar não quem tu é, mas sim quem tu diz que ele é. Sabe por quê, meu irmão? Porque o primeiro desafio de um líder, de uma pessoa que é uma voz da sociedade, é ter uma revelação de quem Jesus é. Não é dos teoremas, não é das receitas, não é dos métodos. Não existe espiritualidade em métodos. A espiritualidade vem de quem nós sabemos que Jesus é. Quem Ele é. Quem Ele é para você. Você sabe responder quem Jesus é para você agora, nesse exato momento? Quem é Jesus para você, Flávia? Meu Salvador e Redentor. Sabe quem Ele é para mim? Meu amigo. Eu fui uma criança que tive poucos amigos. Sabe quem foi meu amigo na infância? Ele. Eu era um cara muito tímido. Muito tímido. Esse cara que está falando para vocês aqui com o microfone, tocando, cantando. Meu amigo, eu era a sombra do meu pai, eu era conhecido como sombra do meu pai. Mas Jesus foi meu amigo. Você consegue definir quem Ele é para você? Porque se você não sabe definir quem Jesus é para você, nem adianta querer trilhar um caminho com Ele. Porque é exatamente isso que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Eles já estavam andando há algum tempo, e aí chegou uma hora que Jesus estava caminhando. O que estão dizendo de mim? Agora, o que vocês estão dizendo de mim? Quem eu sou para vocês? Vai chegar uma hora que Ele vai te perguntar. E eu oro que Ele te pergunte. A revelação de quem é Jesus.
Mas não bastava. Não bastava somente ter a revelação de quem é Jesus. Quando Pedro diz quem Jesus é, o que Jesus faz? Ele declara uma nova identidade. Ah, mas isso é um desafio. É um desafio. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus diz quem nós somos e nós não queremos ser o que Deus nos diz que nós somos. Ah, mas Jesus olhou para ele. Ah, bem sei que tu és Pedro. Tu és uma pedra, tu és uma rocha. Tu vai aguentar. Jesus não estava falando o que a igreja católica diz que, sobre a pedra, que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Mentira! É mentira. Sabe qual que é a pedra? A pedra é a revelação de quem é Jesus. É sobre esta pedra que edificarei minha igreja. Jesus estava dizendo isso, Ângela. O que tu falou, Pedro? Esta é a pedra que eu edificarei minha igreja. Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas, mesmo assim, Jesus declarou a nova identidade de Pedro. Tu és uma pedra. Tu vai aguentar, tu vai ser sólido, tu vai suportar a pressão, tu não vai ser abalado. Curiosamente, lá em 1 Pedro capítulo 2, ele vai falar sobre pedras que vivem, porque ele ouviu a identidade dele. Eu também sou uma pedra. A terceira coisa de um desafio de um líder é conectar céu e terra. Nós estamos falando sobre os 3 primeiros pontos: responsabilidade espiritual. Quem Jesus é? Quem Ele diz que você é? E qual a sua responsabilidade? Conectar céu e terra. Felipe, está onde isso? Está ali. Obrigado, meu irmão. Está ali. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, existe uma conexão em céu e terra. Quem é que é responsável por isso? Você. Quando você ora com a sua família em casa, ajoelhos, eu lá em casa a gente ora deitado, né, amor? A gente ora deitado, mas se você quiser ajoelhado, deitado, o que importa é você orar. Quando você, no momento, vai dormir, vai tomar teu café, vai tomar teu almoço, quando você pega a sua família, fecha os teus olhos e agradece pela comida, você está conectando céu e terra. Ah, é simples assim, Felipe? É. Pare de mistificar o que é simples. Não é nada como você está imaginando. Não vai descer um anjo com uma espada de fogo e dizer: eu sou Gabriel e vim te trazer uma mensagem. Não é assim. Não é assim. A vida com Jesus é simples. É você fechar os teus olhos, falar com Ele aonde você estiver. É você agradecer pela refeição que você tem, pela vida que você tem. É você dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu quero mais de Ti. Eu sou pecador, como o próprio Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Agora, a gente está aqui e fica aqui, bênção, aleluia, glória a Deus. Responsabilidade. Ah, Senhor, eu vou conectar céu e terra. Que maravilha, glória a Deus. Só que aí nós esquecemos o que acontece depois. Quero ler junto com você. Passa para mim, Nando. Versículo 21 de Mateus 17 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso aconteceu logo depois, presta bem atenção. O que eu vou falar aconteceu logo depois que Jesus disse tudo isso sobre Pedro, amém? Estão comigo aqui? Presta atenção. Vê se não é. Aqui tem duas Ângelas, aqui também tem outra Ângela. Ângela, olha só, imagina. Jesus te diz: tu é isso. Sou bom, hein? Jesus falou comigo.
E tu vai conectar céu e terra. Ha! Eu posso, você não pode. Como assim? Porque o Pedro sai tão bom, né? No versículo 22, quando Jesus começa a dizer para aqueles discípulos: ó, eu estou indo para Jerusalém, porque vai acontecer isso e isso comigo. No versículo 22, logo após a palavra, o Senhor afirma: Pedro chama Jesus. E começa a reprovar Jesus. Dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer contigo, Senhor. O mesmo Pedro que tinha recebido uma identidade nova, que tinha sido revelado algo do Espírito para ele, que tinha sido dado as chaves do reino dos céus, que é conectar céu e terra, agora se achou tão bom nisso, que pensou que já estava totalmente curado. Não, estou totalmente curado, sei de tudo. Jesus volta para Pedro e diz: olha, gente, são só 2 versículos depois. Jesus olha para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Mas que Jesus bipolar é esse? Meu Deus! Uma hora me diz uma coisa, outra hora me manda ir embora. E Jesus completa: porque tu não cogita das coisas do céu, mas da terra. E ainda diz assim para Pedro: tu és para mim uma pedra de tropeço. Meu irmão, vamos de novo. Alguns versículos atrás, Jesus tinha chamado Pedro de pedra. Agora, versículos depois, Jesus chama ele de pedra de tropeço. Se não é para mexer com a tua identidade isso, se tu ficar meio, agora, não é? Mas sabe por quê? 4º ponto. Porque ele foi buscar o interesse próprio dele. Ele foi buscar o interesse dele. Senhor, tu não vai. Senhor, tu não vai. Não vai não, Senhor. Sabe por quê? Porque o Pedro queria que Jesus não morresse. Eu falei para o pessoal que estava no retiro do Light Zone no final de semana. Pedro não queria que Jesus morresse. Pedro queria que Jesus fosse o rei de Israel, um rei político, que tirasse todo o poder de Roma, matasse todo mundo e tirasse os impostos. Eu acabei de ouvir que eu sou alguém importante. O que eu vou fazer? Bom, agora eu vou ser conselheiro dele. E vou começar a manipular a situação para o meu interesse. E esse é um desafio nosso como líder muitas vezes. Por quê? Porque depois que nós recebemos uma identidade de Deus, que nós sabemos quem Ele é, que nós até entendemos que somos esse ponto de conexão com a terra, nós pensamos que somos tão bom que aí o nosso interesse vem à tona. E aquilo que estava escondido vem para fora. E começamos a buscar o nosso interesse. Sabe por quê? Porque nós já sabemos qual é a nossa identidade. E aí a gente quer manipular a nossa identidade com Deus. E aí vamos para o 5º ponto. Que ele não queria abraçar o sofrimento. Líder que não sabe abraçar o sofrimento não está preparado para a liderança. Eu estou falando de uma escola de líderes aqui, amém? Se você não está preparado para abraçar o sofrimento, não vá. Não vá. Que era isso que Pedro não queria. Senhor, não, Senhor, não vai sofrer. Te poupa. Não vai por esse caminho, vai te doer. E Jesus chegou a duvidar em algum momento que ele tinha que passar por aquilo? Não. O apóstolo Paulo afirma assim: sei tanto viver na escassez quanto na fartura. Eu quero ler para você. Digo isto, olha que entenda o contexto de um versículo extremamente conhecido. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu abracei o que era sofrimento para mim. Eu abracei. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa esse versículo fora de contexto. Ah, meu irmão, vai lá, tudo posso naquele que me fortalece. Mas volta 2 versículos antes, o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre sofrimento, sei tanto viver assim quanto desse jeito, sei ser na escassez ou na fartura, sei ser humilhado, sei ser honrado. Para mim não tem problema, eu sofro isso por Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu posso ser humilhado, Ele me fortalece se eu sou humilhado. Entenda esse mistério, entenda essa chave, entenda, é uma chave espiritual. Eu posso ser humilhado, Ele que me fortalece. Eu posso viver na escassez, é Ele que me fortalece. Eu posso ser honrado, é Ele que me fortalece. Eu posso viver na fartura, é Ele que me fortalece. Eu decido abraçar tanto a escassez quanto a fartura, porque na verdade a minha condição não depende disso. Ele me fortalece. Ah, Felipe, tu está falando porque isso é fácil. Não, é difícil. E é por isso que você está aqui, para aprender dele, que é manso e humilde de coração. Eu não sou manso, eu não sou humilde, Ele é. E a sexta coisa aqui, já é para ir para o encerramento, porque Pedro, naquela situação, ele está falando que vai morrer. Só um pouquinho, vem cá. Pedro, nós conhecemos muito bem, ele era impetuoso. Mateus capítulo 17, versículo 4, diz que no Monte da Transfiguração, quando estavam ali Jesus, Elias e Moisés, Pedro chega. Ah, Senhor, tá bom aqui, né? Ah, olha aqui. Uau! Vamos fazer uma tenda para ti, para Moisés e para Elias? Pedro, Jesus nem fala com Pedro ali naquela hora. Jesus tipo assim, se fosse, Jesus estava assim, cara, chato, está estragando meu momento aqui, estou no momento com alheio os profetas, e o cara é impetuoso, né? Depois, quando Jesus diz assim, Pedro, tu vai me negar, mas Senhor, eu vou te negar, não, eu dou a vida por ti. Escuta bem, Pedro, 3 vezes e o galo vai cantar. Não vai ser assim, Senhor. E na hora de Jesus ser preso, a palavra do Senhor afirma que ele tira uma faca. Pedro tira uma faca e corta a orelha. Não era de qualquer pessoa, a gente fala o Malco. Que era um Malco. O Malco era o servo do sumo sacerdote. Era alguém importante na época. Ele estava nem aí. Tu não vai levar ele. Porque ele tinha que lidar com seu ímpeto. Jesus pega a orelha do Malco e olha para Pedro e diz, pô, Pedro, tu não entendeu nada ainda. Pedro, tu não entendeu nada. Vou recapitular. Primeiro, ter uma revelação de quem Jesus é. Segundo, receber a identidade que Ele diz que eu sou. Terceiro, conectar céus e terra. Quarto, não buscar o seu próprio interesse. Quinto, abrace o sofrimento. Sexto, lide com sua personalidade, com seu ímpeto de resolver as coisas do seu jeito. E sétimo, aceite. Porque logo depois dessa conversa, aonde Jesus
se volta para Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Tu não cogita das coisas da terra, do céu, mas sim da terra. Jesus vira para os outros discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Lá em Lucas capítulo 5, a palavra do Senhor afirma que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora está diferente. Eles decidiram, eles foram. Agora Jesus mudou. Se vocês querem continuar andando comigo, não vai ser aquele festerê lá do começo. Não vai ser aquela empolgação com os peixes enchendo o teu barco. Escute bem, isso é para alguém aqui nessa noite. Se você quer andar agora, continuar andando comigo, você vai ter que tomar a cruz e vai me seguir. Não há como seguir Jesus sem nós tomarmos a nossa cruz. Felipe, o que é essa cruz? É negar a si mesmo. É não buscar o seu próprio interesse. É não rejeitar o sofrimento que Deus reservou para cada um de nós. Ah, mas a vida é só sofrimento? Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de louvor. Eu vou ir lá em Salmo 126, Deus quer falar alguma coisa em Salmo 126 para você, para eu não errar. Para eu não errar, é algum mistério no Salmo 126. É verdade, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, é verdade, Senhor. Espírito Santo, obrigado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu posso garantir uma coisa para você: se você aceitar esse chamado de ser um discípulo de Jesus, tomar a cruz que Ele propõe para você, seguir, eu tenho certeza de uma coisa: você voltará trazendo os feixes na mão. O que são esses feixes, Felipe? É a tua família salva, são os teus filhos no caminho do Senhor, são a tua vida próspera de dinheiro. Não somente disso, eu não estou te prometendo dinheiro aqui, eu estou te dizendo saúde para o teu coração, saúde para a tua alma, saúde para a tua vida, saúde para os teus filhos, para os teus netos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza para você aqui, se você é um líder, ou se você está se propondo a isso, não há como escapar, porque chega um momento que Jesus, no meio da caminhada, Ele vai olhar para você e vai dizer: quem eu sou para você? E Ele vai dizer: então pega a tua cruz e me segue. Não há como escapar da cruz. Não há como escapar da cruz. Eu já quis escapar da minha cruz. Eu já quis escapar de deixar os meus problemas, as minhas manias, os meus pecados, os meus erros, mas eu não consigo. Eu tenho que tomar a minha cruz. Eu tenho que me submeter a Jesus. Eu tenho que deixar o meu eu morrer. Eu tenho que deixar a minha vaidade morrer. Eu tenho que colocar os meus pecados na cruz e dizer: Senhor, leva, limpa, esquece deles, porque eu não quero mais eles. Eu quero olhar para ti, eu quero tomar a cruz, eu quero te seguir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sofro, meu irmão. O Senhor é pastor, eu sofro por Jesus. Onde é que eu queria estar?
Pode parecer lindo ficar pregando, mas você não sabe quantas vezes a gente fica chorando. Para fazer essa palavra de hoje eu estudei 6 horas. Fiquei lendo a palavra, os guris viram aqui eu de tarde fazendo, o pastor Marcelo viu. Se alguém olhasse para mim, meu Deus, como tu está perdendo tempo. Alguém natural. Mas eu estou subjugando a minha carne para que nós possamos compartilhar da palavra de Deus aqui. E isso também é sofrer por Jesus. E eu vou dizer que é um sofrimento bem pequenininho. Porque quando nós estamos aqui todos reunidos, existem irmãos teus no Afeganistão, na Cisjordânia, em lugares inóspitos, escondidos em cavernas, cantando baixinho. Sabe por quê? Porque eles não podem se reunir como você se reúne aqui nessa noite. Se você veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez seja o teu primeiro culto, não sei. Então você caiu no culto errado para a tua carne. Está na hora de tomar a cruz. Está na hora de seguir a Jesus. Ele te pergunta: quem eu sou para você? Eu sou só o teu prazer de domingo de noite, um culto no meio da tua semana? Jesus é só um culto no meio da tua semana, meu irmão? Jesus é um culto no domingo para ti, só isso? O tamanho do teu Deus é o tamanho desse culto, é o tamanho dessa igreja. Há muralhas na mente caindo aqui nessa noite. Há uma presença do Espírito Santo nesse lugar. Por causa da palavra dele, não por causa de nós. Porque ele é o verbo que se fez carne. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos.